Pessoal, estamos aqui mais uma vez, nos desculpando que a semana passada não foi possível fazer a transmissão, fatores alheios, né? Nossa vontade aconteceu, então, mas tudo bem, ninguém vai perder, a gente vai dar uma recapitulada no texto que nós vimos a semana passada, que foi determinismo, livre-arbítrio, tempo e espaço, e vamos dar sequência e terminar o capítulo 33 hoje, se assim Deus o permitir. Então, antes de nós iniciarmos, vamos acompanhar a prece que a nossa irmã vai fazer. Vamos fechando os nossos olhos, vamos acalmando os nossos corações, e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, agradecendo a Ele por mais um dia de vida, agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, a espiritualidade amiga, que permitiu que nós pudéssemos estar aqui mais uma vez para o Evangelho, para o nosso estudo e para os pais. Senhor Jesus, amigo querido, o Senhor mesmo nos diz, onde estivessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, o Senhor estaria no meio delas. Ciente da sua presença, nós estamos mais uma vez nesta casa que nos acolhe com tanto carinho para mais uma tarde de estudo. Vamos pedir para as pessoas que deixaram os nomes das caixinhas, os encarnados e os desencarnados, e para todos os amigos que não puderam estar aqui conosco, que a espiritualidade amiga possa fazer uma visita aos nossos lares, aos lares de todos que estão nos assistindo, aos que não puderam estar aqui conosco, que eles possam receber a paz e a luz de Jesus. Senhor Jesus, continue conosco, nos envolvendo com seu amor, com a sua paz, com a sua luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos recapitular rapidamente o que nós estudamos na semana passada, aqui como houve transmissão. A questão 33, ela versa sobre 4 questões de filosofia. Então, a gente faz um apanhado, precisa saber o que é filosofia, para a gente saber, questões filosóficas, né? Então, podemos recapitulando, que a filosofia nada mais é do que uma área de conhecimento que coloca em questão o próprio conhecimento. Quer dizer, você tem que questionar aquilo para a gente ver. Os filósofos, desde a antiguidade, tentaram entender o mundo e tudo que há nele, seja concreto ou abstrato, de maneira conceitual. Então, conceito. Como provar? Vamos perguntar, como acontece isso? Foi o exemplo da maçã que caiu, não sei se é que, né? Ou a lei da gravidade. Foi por isso que descobriu por que está caindo, por que tudo vai para o chão, por que eu não posso voar? Que a gente é preso. Então, foi uma questão filosófica que começou na filosofia e precisou da ciência para comprovar. No caso da física, né? Isso aí. Ou seja, a filosofia, podemos dizer então, que é uma ciência teórica, que busca respostas fundamentadas para algumas questões que se colocam a seres racionais como nós. Então, conceito de filosofia pura, que é teoria para fazer. Por exemplo, são questões que nós precisamos refletir. E dentro dessas reflexões, é o estudo que vamos fazer hoje, reflexões filosóficas. Determinismo e livre-arbítrio, conceito, né? Tempo e espaço, algo que precisa ser, nós falamos um pouco semana passada, vamos falar um pouquinho mais hoje. Espírito e matéria, e a última, o princípio da unidade, nós também vamos ver hoje. Então, nós, com tudo isso aí, passamos então a começar a entender, questionar, por que a filosofia, o Espiritismo é também uma filosofia? Exatamente, a filosofia está aqui, os conceitual no livro dos Espíritos, conceitual. E aí vem as experiências. Por quê e para quê que Kardec vai mostrando para nós mediunidade, como é que funciona a mediunidade, como é que é uma mediunidade de efeitos físicos, espírito, o que é matéria, o que é, tudo isso engloba questionamentos que a gente vai estudando, aprendendo e nos tornamos convictos daquilo que aquilo ali realmente é algo interessante, que a doutrina que nós falamos, que nada mais é nada menos
do quê? Do que um resumo de... O que nós podemos dizer? As 3 coisas, os pilares da doutrina espírita: razão, lógica e bom senso, né? Para a gente entender. Então falamos um pouco sobre determinismo e livre-arbítrio. Então, o que podemos dizer? Lá na questão, vamos trazer aqui um pouquinho, que eu não falei a semana passada, na questão 843 do Livro dos Espíritos e seguintes, trata do livre-arbítrio e também da fatalidade, ou seja, do determinismo. Então, é muito bom marcarem, que você vai estudar lá, que vai falar que o homem tem livre-arbítrio em seus atos? Sim. O homem gosta desde o nascimento? Sim. E tudo aquilo aí vão chegando, a pessoa que já nasce ou fica com problema neurológico e não tem mais vontade, ele tem livre-arbítrio? Não. Ele acaba a liberdade. A criança que nasce totalmente débil, idiota, e tudo aquilo é idiotia no sentido de doença. E tudo isso aí não tem. Aonde Kardec fala isso aí? Na questão 848, a alteração das faculdades intelectuais, não, 847, a alteração das faculdades tira o homem, o livre-arbítrio tira do homem? Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer, perde o domínio do seu pensamento e desde então não tem mais liberdade de escolha, que é o livre-arbítrio, a liberdade de escolher, não tem como. E vai chegar também no Alzheimer, a pessoa perde também totalmente a liberdade, que ele não sabe o que está ocorrendo. Então, aí já, os atos da pessoa com Alzheimer já não tem como... Tem uma deficiência motora muito grande que impede ele de tomar qualquer decisão, ou fazer qualquer coisa. Não só motor como intelecto também. Então, aí já complica. Já o Parkinson é diferente, o Parkinson ele pega, mas a pessoa tem noção. Então, sabe? Então, e aquele que já nasce com deficiência também, moral ou intelectual, também pode-se dizer que não tem mais essa capacidade de escolha, né? Então, para os espíritos superiores, não existe determinismo absoluto. Nós vamos ver a fatalidade. Por quê? Vamos ver aqui o seguinte. O que é fatalidade, determinismo? Antes disso daqui, eu gostaria de ler a questão 851, também do Livro dos Espíritos, no tocante à fatalidade. A fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo Espírito ao se encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. É o que nós falamos semana passada, lá no mundo espiritual, antes de encarnar. Vimos o contexto, eu vou precisar por isso, a espiritualidade, as provas só vai ser essa, em tal época vai acontecer isso, ou você vai sair. Esse é uma fatalidade. Você escolheu, mas nem sempre ela é absoluta, porque nós temos livre-arbítrio, chega aqui e você modifica. E também uma fatalidade entre aspas. Entre aspas, exatamente. Ao escolher, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição que se encontra. Falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de não resistir. Prova moral. O que é a prova física? Você escolhe vir sem os braços, sem a perna, sem mudo, sem acidente. Não, você já nasce isso aí. Não tem como. Então isso aí, essa é uma fatalidade. Física, existe a fatalidade física, já a moral não. A moral só ocorre quando aqueles casos que nós falamos há pouco, quando você perde a noção, não tem, o pensamento seu já está bagunçado, não tem condição mais. Então aí sim não tem. Então essa é a fatalidade. Agora tem um segundo tipo de fatalidade que o livre-arbítrio acarreta. A partir de você escolher, faz uma escolha, a semeadura, a colheita não é obrigatória, então é um determinismo, não deixa de ser um determinismo. Por quê? Mas não aconteceu nada. Mas você feriu alguém com uma atitude sua, com um pensamento, com a palavra, você tem que reparar aquilo ali, porque ninguém escapa da reparação. Então aí também, nesse sentido, o determinismo existe. Olha como é complexo, mas não é difícil de entender.
No próprio Evangelho fala, né, que o homem ele é o grande responsável pelas suas mazelas, né? suas mazelas, né? Exatamente. Então, é aí que é interessante a gente saber. Então, nós temos isso aí. Liberdade total. É uma lei divina. Desde que nós começamos a pensar, né? Mas também acarreta consequências, boas ou más, dependendo daquilo. Então, tudo está certo. Então, quando a gente entende o que ocorre na nossa, principalmente as coisas mais negativas que ocorrem, não adianta querer reclamar, culpar A, B ou C, culpar Deus, culpar tudo por aquilo. Não. Vamos, para e pensa. O que eu agi para que possa correr? Eu não lembro disso aí. Então é algo que você já fez em outra vida e lá no seu planejamento reencarnatório já estava comprovado, acertado que você iria passar por essa situação. Por que eu nasci pobre desse jeito? Feio? Por que uma família totalmente desregrada? Por quê? É acaso? É porque... Não é acaso. É algo necessário para a gente começar a juntar os cacos que foram quebrados às vezes em outras existências. Faz parte, né? Então, para os espíritos superiores não existe determinismo absoluto ou fatalidade. O que chamamos de fatalidade existe unicamente na escolha que o espírito faz ao encarnar, desta ou daquela prova. Escolhendo, acabei de falar, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência da mesma posição que se acha colocado em face dessa escolha, de acordo com a minha capacidade evolutiva. Porque tem certas, já falamos aqui da encarnação compulsória, daquela que nós não temos capacidade de escolher. Então, aí a espiritualidade, vendo a necessidade nossa, faz a escolha de comum aquilo que seja melhor para nós, que ainda nós estamos bem atrasadinhos e não temos a condição de escolher. Mas a maioria, podemos dizer 90%, nós participamos. No atual estágio da Terra hoje, 90%. 90%? Já nós participamos. 10%. Por quê? Porque olha a evolução que teve de Kardec para cá. Quanto que já foi evoluído, quanta coisa boa aconteceu, muitas negativas, mas as pessoas modificaram, leis foram melhoradas, então, as condições humanas foram melhoradas, as leis trabalhistas ainda são deficientes, mas foram melhoradas muito, muito, muito. Então, a evolução está seguindo, né? Então, nós somos reféns daquelas provas físicas que eu falei. Não tem, essa não pode. O resto nós podemos mudar. Então, o livre-arbítrio e o determinismo estarão sempre presentes na vida do espírito, desde o momento de decidir e agir, antes da ação ser executada. Quando desencadeia a ação que você faz, está diante do determinismo, ou seja, a colheita obrigatória, ou chamada lei do retorno. Então, basicamente, é isso que nós falamos sobre determinismo. Daria para falar muita coisa. Então, só recapitulando o que falamos na semana passada, para a gente ter uma noção e para a gente pensar um pouquinho, tudo isso que a gente aprende, a gente tem que vivenciar também, para a gente analisar como é que estão as minhas escolhas. Então, estou aprendendo a escolher bem, desde como eu tratar uma pessoa simples, humilde, que está aí, ignorante, ou tratar um doutor e tudo, como é que está a minha capacidade? Para um eu arrasto um tapete vermelho, para o outro eu dou batata, que é natural do ser humano, sempre ver o nível. É muito simples, uns tempos atrás, se uma pessoa que chegasse engravatada num banco, tinha 3, 4 esperando, o engravatado chegava e o gerente, por favor, chega aqui e tal, e o outro nem olhava para frente. Hoje continua a mesma coisa, só não tem gravata. Ainda existe, mas nós temos... Não sei, deixa a porta. Nós temos que entender que os outros estão fazendo não nos diz respeito. Tem que ver o que nós estamos fazendo. Se alguém está fazendo isso, tudo, o problema é dele agora. Você, nós, pelo conhecimento que nós temos, nós não temos o direito de fazer desse jeito. O mesmo jeito que você trata um gari, você tem que tratar um médico, um doutor, um advogado, com todo respeito, com toda educação. É isso que a gente tem que aprender. Então aqui é a transformação moral de cada um de nós. Aí, se eu for me preocupar com os outros estão fazendo, eu estou esquecendo de mim.
Eu estou reclamando do que ela está fazendo, mas e eu? Fazendo pior às vezes. Então é aí que a gente vê que a transformação é pessoal e intransferível. Muitas vezes a gente, eu sempre comento assim, quando alguém fica falando mal de político, que isso, que aquilo, eu falo para a pessoa, será que se você estivesse no lugar dele, Perfeito. com as chances que ele está tendo de ter tudo que ele quer, será que você também não faria alguma coisa errada, não? Porque o chamamento é muito forte, né? A pessoa precisa daquilo para viver. E sabe por quê? Ela consegue... E nós temos uma bagagem nossa, né? Então aquela tem, história, né? a ocasião faz o ladrão, mentira. Não, tá tudo em nós. A ocasião não faz o ladrão. Não, tá tudo em nós. O ladrão está dentro, adormecido lá dentro, vivendo de outras O vidas. ladrão aparece na ocasião. O ladrão aparece na é ocasião. justamente Exatamente. essa ocasião. Gostei dessa, viu? E é justamente essa ocasião que eu sempre Exatamente. questiono. Você fala que o cara é ladrão, o cara é... Às vezes você está no mesmo Será lugar, que você se faria você exatamente tivesse igual, lá, ou pior? Agora, nós temos que entender que a bagagem, se nós tivéssemos uma bagagem limpinha, não estaríamos aqui, gente. Já estaríamos muito mais avançados. Se nós estamos aqui, pode ficar tranquilo. Tem muita coisa para acertar ainda. Por mais carinho de santo que a gente tenha, tem muita coisa ainda. Mas o importante não é a chegada, a gente fala sempre, é o caminho, é o caminhar. Vamos caminhando. Né? Hoje, quantas vezes nós já automaticamente nos tolhemos? Né? Quando, antes de fazer, você já dá uma medida na língua e fala, opa, vamos parar. Já é uma grande coisa. Deixa eu ficar quieto. Deixa eu ficar quieto. Né? Mas tem que ficar quieto e não desejar mal para que é bandida, né? Não se envolver em situações que não vão levar ninguém a nada. Né? Exatamente. Então a gente tem que aprender a viver. Gente, com 100 anos nós estamos aprendendo a viver ainda. Não tenha dúvida disso. É isso que é interessante. Então, quantas vezes a gente vai e volta? E vai voltar. Exatamente. Mas aí, a melhor coisa para dominar o ego é você engolir e pedir desculpa, falar, eu errei. Mas às vezes, no tempo atrás do ego, uma posição que eu falo, não posso fazer isso. Eu tenho uma posição na sociedade muito, como é que eu vou me rebaixar, pedir desculpa com humilde? E aí? Aí Jesus já falou, né? Aqueles que, como é que fala? Certo, os mansos, pacíficos, né? Os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Então, é isso aí. Então, quando você começa a entender a vivência nossa aqui, as coisas já começam a se olhar com outros olhos. É isso que nós estamos fazendo. Não queiramos achar que nessa encarnação nós vamos sair anjo, já ir para o mundo superior. Isso, só aqueles que, espírito de luz que vem em missão, terminou a missão, vão. Nós vamos seguir o nosso caminho. Não interessa quanto tempo a gente vai demorar. Mas, exemplificando tudo que aprendemos. Porque se nós não formos exemplificar, não adianta nada. Você saber tudo, saber as 1017, 1018 questões do livro dos Espíritos de cor. Mas não põe em prática. Não põe em prática, que adianta você conhecer o livro dos médios, o Evangelho, então, nossa, de ponta a ponta. A teoria está linda, né? Mas a prática... A prática, a vivência, o importante é a vivência. Então, eu tenho uma dúvida seguinte, o que nós aprendemos, nós não perdemos na próxima reencarnação. Então, vamos supor, a pessoa, numa encarnação anterior, ou nessa mesmo, ela veio, ela teve esclarecimento, ela sabe, mas por uma coisa qualquer, ela faz uma coisa muito errada, por exemplo, mata alguém. Como que fica essa situação do que ela já adquiriu? Não porque perde. aí fica com um compromisso. O bem não se perde, nem um segundo a gente faz. Agora tem que ver essas condições dessa morte, por exemplo. Se for uma legítima defesa, que está protegendo a própria vida, já tem um peso menor do que você ir lá provocar e matar, ou você receber dinheiro para matar alguém, tudo isso aí. Mas quem recebe dinheiro para matar alguém, a índole já é ruim. E aí eu acho que ainda fica agravado pelo que ela já tem. De negativo. Não, o que ela já aprendeu. Porque se ela sabia Isso. e fez errado, aí é pior. Ela vai ter que
por exemplo, se você não sabia, você é menos culpado. Se você não tinha aprendido nada ainda, você não sabia de nada, você é menos culpado, porque você fez a coisa sem saber. Não, mas eu estou dizendo assim, eu já tive uma certa evolução, então na balança vai pesar. Não, a Maria fez... Mas aí tem que ver a atenuante e agravante da situação que foi criada. Aí vai entrar o arrependimento. Ah, entendi. Lá no Código Penal da Vida Futura, lá no Oficial Inferno. Arrependimento, vem o sofrimento e a reparação. Vai ter E que reparar. aí vem outra coisa. Eu às vezes fico lá em casa pensando a responsabilidade de um juiz, porque é muito séria. A responsabilidade de Não um tenha juiz, dúvida. porque ele está ali, eu às vezes até rezo para eles. Mas precisamos orar Sabe por eles porque é um mesmo. ser humano que está ali nas mãos dele para julgar, para absolver ou condenar. Porque o bom juiz é aquele que dá a sentença, o que está nos autos. Ou seja, testemunho ocular, fez isso aqui, ele vai ver atenuante, agravante, aí vai fazer a confissão dentro da lei. Agora, infelizmente, tem juízes que você chega com a mala de dinheiro na presa. Isso. Agora, aí a responsabilidade desses, Dessa não tenha dúvida. Ele é uma pessoa esclarecida, estudou para isso, teve a oportunidade e Está se locupletando em função Aí vai responder pelo aquilo que ele está fazendo. agora tem aqueles também que são os juízes, o assunto vai render, né? Tem aqueles também que são aqueles juízes corretos, eles devem ter uma aflição muito grande para poder, sem saber o que eu faço. Não, mas é que estou falando, o processo tem que ser muito bem instruído. O advogado tem que saber muito certinho ali, ver testemunhas, provas, tudo aquilo. Porque a responsabilidade Então, é por muito quê? grande. Porque ali é uma lei do homem que está ali, né? No Brasil não tem pena de morte, agora se tivesse pena de morte é complicadíssimo E tem também. alguns casos também que tem os jurados, né? Tem. Só lê a sentença Isso. do que os jurados decidiram. Isso no caso criminal, É, agora falando na área criminal. civil é Ah, complicado, sim, né? Mas é isso aí, gente. Não vou derrubar Não dá. Passa o dia inteiro Não sai do falando mesmo isso. lugar, Isso é né? Uma complicado. coisa com uma coisa puxando. Isso é muito complicado. Vamos falar um pouquinho agora sobre tempo e espaço. Para isso, vocês, eu deixei anotado semana passada aí, questão 240 e seguintes do Livro dos Espíritos. Muito interessante. A 240, nós vamos falar agora, vamos falar um pouquinho aqui. Tempo e espaço são dimensões próprias do mundo físico. Aqui, nossa. Cada planeta tem o seu tempo e o seu espaço. Não confundir o tempo e espaço da eternidade, né? Diferente daquelas existentes no mundo espiritual, onde só existe uma espécie de presente eterno, sempre é presente, eterno, No mundo espiritual. mundo espiritual. Para muitos encarnados, é difícil a compreensão do espaço-tempo. Mas o estudo sério da espiritualidade, acrescido de investigações da ciência experimental, amplia o nosso conhecimento, a nossa consciência, expandindo, né, com precisão o nosso entendimento. Ou seja, o que é o tempo? O tempo é apenas uma medida relativa à sucessão de coisas transitórias. Almoço, um tempo de jantar, tempo de nascer, de crescer, de morrer. Tempo. Estipula um prazo que um ano é 12 meses, tal, feito aqui. No mundo, estamos falando da Terra, cada planeta tem o seu, né? Coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma, do ponto de vista de duração. É óbvio, eterno, eterno, não tem duração. Para ela não há começo nem fim, tudo lhe é presente. Nós temos um passado. A partir do momento que você chegou no espírito puro, não tem mais passado, você vai ver o presente só. Você já atingiu o máximo, não tem como mais. Só vai ser co-criador. Porque o espírito puro é o último estágio, acima dos bons espíritos. A escala espírita, gente, não pode deixar de ver também, para a gente saber até chegar nesse ponto. Mas mesmo os espíritos que já atingiram esse patamar, eles também, não é assim, eles planejam também, nós vamos ajudar aquele país, mas é existe lógico. um planejamento. Lógico.
assim... Mas vivendo, por exemplo, o espírito que vai da Terra, ele vai adaptar tudo ao tempo da Terra. Ao de Marte, ao tempo de Marte. Ao de Vênus, ao tempo de Vênus. Então ele vai ocupar o tempo dele pelas coisas do tempo da Terra. Da Terra. Só que para ele vai ser 200 anos aqui, para eles não é nada. É simples. É um piscar de olhos, que é o tempo longo para nós aqui, a necessidade. Por quê? Porque somos muito imperfeitos, e precisamos ser mastigados mesmo, digerido aqui tudo para tirar tudo de ruim que nós temos para seguirmos adiante. E às vezes precisa da dor. Lamentavelmente, a dor ainda é o remédio para os mundos primitivo, provas, expiações e regeneração. Ainda tem dor, depois acaba a dor. E a necessidade também de reencarne, a não ser em missão. Certo? O que mais? Se séculos e séculos são menos que um segundo relativamente à eternidade, o que vem a ser então a duração da vida humana? Na eternidade não é nada. Então Kardec, na questão 240, pergunta: os espíritos compreendem o tempo como nós? A resposta é não. É por isso que vós também não nos compreendeis quando se trata de fixar datas e épocas. É muito difícil. Previsões, por exemplo, fala data e época que o espírito está falando, é muito relativo isso. Porque às vezes pensa que um ano é 100 anos. É complexo, né? É complexo. Mas é muita coisa ainda. Esperar 500 anos para Quando a gente reencarnar, aqui mas... no mundo fala, vamos deixar ela só um 500 pouquinho lá para aprender. O pouquinho deles é 100 anos. É verdade. Mas eu vou botar um pouquinho, você vai botar lá, vai ficar 90 aninhos para você melhorar. Um pouquinho só. Um pouquinho deles é 100 anos. Aí você fica... E aí eu fico... E por que o tempo não dá tempo? É por conta dessa transição que o tempo está tão corrido, tão pouco? Eu acho que tem muitas coisas que acrescentam. Quanto mais atividade você tem, mais o tempo fica curto. É uma coisa natural. E também existem coisas físicas da Terra, por exemplo, o efeito Schumann, por exemplo, que é a pulsação da Terra, que está acelerada, que isso aí de alguma forma acelera, aí junta a transição planetária. Acelera de uma forma que os relógios não captam. Mas o tempo psicológico da gente, você fala assim, não fiz nada. E já foi a hora do almoço, já foi a hora do jantar, e já estou dormindo. Férias. Já acabou a férias. E amanhã você vai falar assim, sextou, já ontem já foi sexta. Então, isso aí é relativo também. E quanto mais atividade você tem, o tempo vai ficando mais curto, porque é muita coisa. O celular, que você perde muito tempo no celular, no computador, e aquela correria. Você vai para o trânsito, aquela demora, mas também existe uma aceleração sim, que essa aceleração é natural e ao mesmo tempo eu acho que é benéfica para nós. Por quê? Não é masoquismo não, mas se não fosse assim, a gente ia sempre deixar para amanhã. Pode fazer. Sempre deixando, agora não dá para deixar para amanhã mais. Tem que ser hoje, vamos aprender, vamos exemplificar, é hoje, porque amanhã, o que é o amanhã? Para nós, uma incógnita. Amanhã estamos aqui, de repente, estamos aqui, mas sem a matéria mais. E aí? Aí as coisas, né? Para a gente pensar. A ideia e a ação do tempo para os espíritos não são como nós as compreendemos. O tempo para eles é nulo, por assim dizer. E os séculos, tão longos para nós, são aos seus olhos apenas instantes, que se perdem na eternidade. Como o relevo do solo se apaga e desaparece para quem vê de longe que se eleva no espaço. Você vê aqui bem, você vai subindo, de repente as pessoas ficam formiguinha. É o tempo. Agora, um dia a gente vai entender isso. Exatamente. Dá para fazer um tratado sobre aqui? Dá para fazer um estudo de várias semanas sobre tempo e espaço? Dá. Aí você vai pegar da física, vai pegar todos que os cientistas falaram sobre isso, sobre a parte científica, vão pegar a parte espiritual e vamos ver. E vamos ficar bagunçados do mesmo jeito, que vai chegar num ponto para dizer, não entendi. Mas o importante é conhecer.
Então, mas por isso que eu estou dizendo que o livro dos Espíritos ajuda muito a gente a entender. Então, depois vocês lerem com calma lá, eu acho muito, e é gostoso ler isso aqui, né? Os Espíritos podem conhecer o futuro, tem conhecimento do passado. Eu não vou entrar em detalhe aqui, para que vocês tenham o trabalhinho de ler de vez em quando o livro dos Espíritos, sabe? Dá dever de casa para vocês agora, sabe? Agora, a 244 dá para aquela coisa que todos nós precisamos, quer saber? Os Espíritos veem em Deus lá. O que o próprio Espírito responde para Kardec? Somente os Espíritos superiores o veem e compreendem. Os Espíritos inferiores o sentem e adivinham. Nós temos que sentir e adivinhar. O que será Deus? Sentir Ele dentro de nós. O que é Deus? Kardec já coloca aqui. Os atributos de Deus. Vários. Mas tem aquele que eu amo de paixão: justiça e bondade. Então, tudo isso aí está dentro de agora. Os Espíritos por bem, o que é Deus? Quem é? Não tem quem. É o que é. Que energia é essa? Um dia chegaremos lá. Sim, com certeza. Um dia a gente vai. Lembra que a gente não entendia? Olha, agora a gente entende. Está tão fácil isso aqui agora, né? Será que a gente não viu um negócio desse? Como é que não percebia, né? Como é que a gente não percebia? Que coisa. Ô, Elisângela, vamos entrar agora no Espírito e Matéria. Você vai ler a pergunta e a resposta até a palavra encontramos, tá? Será lícito considerar-se espírito e matéria como dois estados alotrópicos de um só? Alotrópicos. Como se no almoço ou na janta isso aí? Alotrópicos. Sei. O que é? Isso aí é a ciência dizendo o quê? São substâncias diferentes formadas de um mesmo elemento. Aí a ciência explicando. Por exemplo, o oxigênio. O2 é oxigênio. O3, O3 é ozônio. Tudo sai do oxigênio e forma diferentes corpos. Por exemplo, do carbono surge o diamante e o grafite. A base é o carbono. Então a base é a mãe daquilo que sai de uma mesma coisa, forma novos corpos. Ou seja, fenômeno que ocorre quando um mesmo elemento químico tem a propriedade de formar mais de uma substância simples. Então, do oxigênio forma-se, junta com a água, já faz, e assim sucessivamente. Entenderam? Isso é só para que Emmanuel coloca umas coisas meio difíceis para a gente entender mesmo. Alotrópico, agora eu já sei. Então, será lícito considerar-se espírito e matéria como dois estados alotrópicos de um só elemento primordial, de maneira a obter-se a conciliação de duas escolas perpetuamente em luta, dualista e monista, chegando-se a uma concepção unitária do universo? Tudo isso, gente, para falar de corpo e matéria, é só a mesma coisa? Não é mais fácil facilitar a pergunta. Resposta. É lícito considerar-se espírito e matéria como estados diversos de uma essência imutável, chegando-se dessa forma a estabelecer a unidade substancial do universo. Dentro, porém, deste monismo físico-psíquico, perfeitamente conciliável com a doutrina dualista, faz-se preciso considerar a matéria como estado negativo e o espírito como estado positivo dessa substância. O ponto de integração dos dois elementos estreitamente unidos em todos os planos do nosso relativo conhecimento ainda não o encontramos. Aí, eu, meu corpo, o meu espírito, saímos de onde? De Deus. Então nós somos seres alotrópicos de Deus. Então Deus está em cima, na pirâmide. Substância. Deus lá, e aqui sai uma ponta, espírito e a matéria. Tudo envolto no quê? Fluido cósmico universal. O famoso FCU. Envolto nisso aqui. Então,
Não seria mais fácil você falar tudo certinho? Meu irmão dá uma abordada que a gente precisa parar. Acho que ele faz de propósito para você ir lá não perguntar. Emmanuel, se você me ama, você me odeia. Continua. A ciência terrena, no estudo das vibrações, chegará a conceber a unidade de todas as forças físicas e psíquicas do universo. O homem, porém, terá sempre o limite nas suas investigações sobre a matéria e o movimento. Esse limite é determinado por leis sábias e justas, mas cientificamente poderemos classificar esse estado inibitório como oriundo da estrutura do seu olho e da insuficiência das suas faculdades sensoriais. O que Emmanuel falou que nós somos, então? Na última aí, não Não temos olhos de enxergar e somos insuficientes para compreender. Por isso que a gente não entende o tempo, De não ver, nem ouvido entende. de escutar, nem nada. Então, ó, oriundo da estrutura do seu olho e da insuficiência das suas faculdades sensoriais. Ainda falta muito caminho para nós ainda, né? Então, gente, aqui, olha que bonitinho aqui, nesse livrinho aqui. Saúde, de Miramês, João Luiz Maia, fala assim, sobre as leis naturais. Enquanto se fala em leis naturais, lembramos do Espírito, que é o princípio inteligente do universo e da criação universal. A matéria. Então, o Espírito, criação inteligente, e a criação, a matéria. São duas forças que se completam, saídas do princípio único, que é Deus, e que se ajustam no mais alto equilíbrio na função da vida. É a mesma coisa, falado em palavras mais facilzinhas. Mais fácil, né? E aqui, Miramês já deu uma clareada para nós, né? Vamos ver o que Kardec fala para nós agora. Esclareça que não podemos tentar entender a matéria a partir de uma concepção de senso comum, mediante a associação de seu conceito àquilo que impressiona nossos sentidos. Tudo que impressiona seria matéria, né? Como ensinam os instrutores espirituais, pergunta 22, gente, não se esqueçam, Livro dos Espíritos, analisem aí para a gente pesquisar e colocar sempre qual a definição. Pergunta 22. Define geralmente a matéria como aquilo que tem extensão para impressionar os sentidos e é impenetrável. Essa é exata essa afirmação? Tudo aquilo que impressiona os sentidos? Do vosso ponto de vista, sim, só falais daquilo que conheceis, mas a matéria existe em estados que não percebeis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não seja para vós. Qual a definição que podeis dar à matéria? A matéria é o liame que escraviza o espírito, é o instrumento que ele usa sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Qual a matéria que nós dificilmente vemos? Nosso perispírito. Isso que eu ia falar, perispírito. Perispírito é matéria e é sutil. É o nosso retratinho, está aqui a matéria, muito sutil, que é visto pelo tudo, é matéria. A evaporação que está mudando é matéria da água evaporando, está ebulindo ali, você está subindo, mas você não está vendo, mas e vai mudar. E ela solidificar também, a mesma coisa. Então, olha que interessante. Então, a matéria existe em estado que ignorais. Ela é tão sutil que não causa impressão nenhuma para nós e é matéria. A atual ciência vai nessa linha, especialmente a física quântica. Agora vai chegar a mudança da ciência, chegando já na doutrina espírita, a física quântica, né? Teoria da relatividade que Einstein descobriu, ao propor nova relação entre matéria e energia, sendo ambas em essência iguais, diferentes apenas no grau de condensação. A energia, o que é a matéria? Aqui está a matéria. O que é a matéria? Isso aqui é uma energia condensada. Tudo é energia condensada, tudo é energia. Einstein comprovou. A física quântica está aí, tudo é energia. Tanto que é tão energia que nós temos o poder já, quando você aprende bem, que você tem o poder de você mudar células através da energia. Você está mudando algo que é material, a célula é material.
a célula do nosso corpo. E hoje, comprovadamente, você pode ter a capacidade de modificação de células. E vai mudar o DNA, agora nessa mudança, agora muita coisa vai mudar. Nossas próximas encarnações, a nossa matéria vai ser mais sutil do que nós estamos hoje. Nosso corpo pesado desse jeito não vai ser tão pesado mais. Nossa alimentação vai ser mais sutil? Vai ser mais sutil. A gestação vai ser mais rápida? Vai, não vai ser preciso mais tanto tempo. A infância vai ser menor? Vai. Os espíritos já vêm quase praticamente não necessitando de tanto tempo para atingir a capacidade evolutiva de começar a adolescência, por exemplo. Então, muita coisa está mudando. Então, é isso aí. Então, a matéria, podemos dizer que é isso aí. É tudo aquilo que impressiona no sentido, mas também aqueles que não impressionam, que são matéria ainda, que não é espírito. Agora, o que é o espírito, então? Questão 25 e 26 do Livro dos Espíritos. Não pode esquecer, gente. O mesmo se aplica ao conceito de espírito. Ensina os instrutores espirituais, nas perguntas 25 e 26 do Livro dos Espíritos, que espírito e matéria não se confundem, podendo tal distinção ser concebida pelo pensamento. É o que eu falei agora mesmo, da energia, você pensando, conseguir, pensamento. Contudo, ambos se unem para intelectualizar a matéria e para permitir, no atual estágio evolutivo, a manifestação do espírito, pois nossa organização ainda não está apta a perceber o espírito sem matéria. Como somos espíritos puros, não precisa de matéria, nem perispírito para nos conhecermos. É uma energia que vai ser junto com outra energia. Parece que até sem graça, né? Não ter forma física, né? Mas é a realidade. A gente é atraído pela essência. O espírito é a essência, vamos pôr assim, né? A luz. É uma centelha. O que é? É uma energia. Só que a energia de Deus é uma energia muito mais, como dizia o caboclo, muito mais maior, Maior, grande, que vai pegar tudo. Então é isso que é interessante. Agora, dentro do nosso meio evolutivo, nós sabemos que existe a matéria, que somos movimentados por um espírito, que existe uma ligação material sutil que nos liga ao corpo, ao espírito, chamado perispírito, que é dividido em vários corpos, duplo etérico e tal, corpo da mental, tem várias coisas aí, não vamos entrar no detalhe agora, senão bagunça mais. Então, para a gente entender que é tão perfeito que cada ponto do nosso cérebro que tem feixe de nervos, existe no duplo etérico, no perispírito, os chakras, os famosos chakras, que vai controlar. Onde tem fonte de nervos, na cabeça, no estômago, na garganta, tem um chakra que fica o registro, que é influenciável pelas nossas atitudes e também pelos espíritos bons e também pelos maus, que vão mexer no nosso chakra, empestear nosso corpo, nosso pensamento, trazer as obsessões, as influências negativas. Por isso que os indianos lá gostam muito da energização dos chakras, para fazer os chakras rodarem no sentido horário, que às vezes são bloqueados. Tudo isso por quê? Porque é o espírito que está ali ligado e nós somos conectados à espiritualidade pelos nossos chakras. Nosso chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical ou solar, esplênico e o básico, são os chakras principais que nós temos. Então é isso aí. Ocorre que ao dizer que espírito e matéria são coisas distintas, intuitivamente, porque somos presos às dimensões do tempo e espaço. Olha só a filosofia falando. Somos tentados a pensar que o espírito seria um nada, pois ainda temos dificuldade de entender, de admitir a existência de algo que não é matéria. Nós queremos ver, nós vemos espíritos personificados, porque eles têm o perispírito ainda. Para nós vermos espíritos, eles têm que ter uma aparência física. Por isso, quando o médium vidente vê o espírito,
E vê o perispírito. Vê o perispírito, por quê? Porque ele não tem capacidade ainda, nem o médium tem de ver o espírito sem Desligar a imagem humana. Exatamente, por quê? Porque nós somos imperfeitos, nós não temos essa habilidade ainda que o caminho vai chegando. É complicado, né, gente? Mas acho que dá para entender. Por quê? Nós não temos ainda capacidade de ver o espírito sem aparência material. Nós não entendemos. A gente entende que a gente não entende. Para, no entanto, evitar essa má compreensão, os espíritos lembram, na letra A da questão 23 do Livro dos Espíritos, que não é fácil, agora matou isso aqui, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Nós não temos como definir ainda espírito, na realidade, isso aqui. Para vós, ele nada é, por não ser palpável, ou visível, podemos dizer assim, né? Para nós, entretanto, é alguma coisa. Eles falando, nós somos alguma coisa. Ficar sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Aqui é questão filosófica. Nada não existe. O que é o nada? Não. O nada não existe. Dá para fazer um tratado disso aqui, tem que saber Jung, Freud, tudo para falar para nós sobre o nada. Fazer um estudo de caso. Mas aí, gente, o último parágrafo aí fala para a gente, né? O estudo das vibrações chegará, agora que nós estamos chegando agora na física quântica, né? Chegará a conceber a unidade de todas as forças físicas e psíquicas do universo. O homem, porém, terá sempre um limite nas suas investigações sobre matéria e o movimento. Esse limite é determinado por leis sábias e justas, mas cientificamente podemos classificar esse estado inibitório, ou seja, essa incapacidade nossa, né, como oriundo da estrutura do seu olho e da insuficiência das faculdades sensoriais. Ele está dizendo o seguinte, que vai chegar um momento certo que nós vamos entender isso aqui tranquilamente, sem nos preocupar. É interessante saber? Mas o fundamental mesmo, na atual nossa vida aqui agora, o fundamental mesmo de tudo isso que nós estamos aprendendo, é muito interessante, é a nossa mudança moral, é a nossa evolução. Esse é nosso, porque nós evoluindo... Nós só vamos entender tudo isso quando nós evoluirmos? Quando evoluirmos. E só vamos evoluir quando tiramos as negatividades que nós trazemos dentro de nós, de outras vidas, né? O importante, por isso que as pessoas falam que nós estamos vivendo, muitos escritores que estão vivendo a nossa encarnação mais importante até hoje, essa que nós estamos vivendo agora, momento de transição da Terra. Por quê? Nós estamos tendo uma oportunidade de o conhecimento estar sendo acelerado. Aí o tempo, Margarete, você falou, acelerado o tempo. Hoje a internet está levando esse conhecimento que está restrito aqui a poucas pessoas, a quantas pessoas que vão pesquisar e vão a respeito disso. Então isso aqui está criando-se uma corrente do bem, que vai devagarzinho, as pessoas, obrigando as pessoas a pensarem, a se autoquestionarem, para se autoconhecerem, para mudar enquanto nós estamos aqui, aproveitando um dia de cada vez aqui hoje. Essa transmissão cria um centro espírita na casa de cada pessoa. De cada pessoa. É muito importante, é um trabalho fantástico da doutrina espírita. Nunca ela foi tão divulgada como está sendo agora. Nunca. Em todos os quadrantes do mundo, o celular está presente, as pessoas estão assistindo. Tem. Então, isso aí é fantástico. Então, a gente vai chegando. Então, a preocupação nossa agora, conhecer. Sim, conhecer para evoluir. Não, conhecer também para vivenciar. Mas o basicão nosso é nos tornarmos cada dia melhores. Esse é o nosso objetivo. Ok? Vamos focar nisso primeiro, né? Focar nisso primeiro. E o resto a gente vai entender com o tempo. Vai devagar. Ô, Margot, lê para nós então o princípio da unidade. 33.4, o princípio de unidade. Pergunta: todos nós temos consciência dos princípios de unidade e variação ou de universalidade e individualidade que funcionam juntos em nosso mundo, onde se encontra o ponto de interação ou lugar de reunião desses dois termos opostos? Resposta:
Se temos aí consciência dos princípios de unidade e variação, ainda que os observamos sem haver descoberto o seu ponto íntimo de união. Todavia, o princípio soberano de unidade absorve todas as variações, crendo nós que, sem perdermos a consciência individual, no transcurso dos milênios, chegaremos a reunir-nos no grande princípio da unidade, que é a perfeição. Que, resumindo, é Deus. Resumindo, é o que a gente estava falando aqui, né? Só a gente evoluindo, que no passar dessa evolução, a gente vai chegando a esse princípio que seria a perfeição, que é Deus, né? Esse é o caminho. Então eu fiz um textinho aqui para a gente ver, porque está difícil de entender. É complicadinho. Filosofia assim mesmo, tem que macetar, até deglutir para a gente entender um pouquinho, já está bom. Então o que é o princípio da unidade? Refere-se que todas as coisas do universo estão interligadas, tudo, e são a manifestação de quem? Qual é a fonte? Deus. Energia. Princípio de tudo, né? Essa visão reconhece que tudo e todos estão conectados a um todo maior. É inteligível agora, né? Todos nós estamos conectados a Deus, essa energia, né? Um todo maior. E que a separação é apenas uma ilusão. É uma ilusão, porque nós estamos, querendo ou não, nós estamos conectados. Fazendo coisa ruim ou coisa boa, nós estamos conectados. A conexão existe. Existe, é automática. Somos criados, Deus nos criou, deu capacidade, um espírito, tornamos seres inteligentes, vamos seguindo, deu liberdade a gente escolher, assumindo a responsabilidade, deu a capacidade de nós voltarmos para refazermos e evoluirmos, que é a reencarnação. Então tudo isso faz parte, tudo isso é conexão, estamos conectados com eles. Lembrando que o princípio da unidade é frequentemente lembrado para promover a compaixão, empatia e respeito mútuo entre todas as formas de vida. É aí que nós vamos olhar nas plantas, nosso carinho com as plantas, com os animais, os irracionais, tudo, porque tudo depende, estamos todos interligados, porque nós já passamos por esses reinos. Nós já passamos por reino mineral, em algum lugar desse universo, em outro lugar do universo nós passamos pelo reino vegetal, em outro lugar do universo nós passamos pelo reino animal, e outro também, e em outro universo entramos no reino nominal, e aqui estamos. Será que entramos no reino nominal aqui? Quem garante? Ninguém sabe. Ou entramos no outro, estamos aqui, já fomos degradados de outro para cá, né? Então isso para a gente entender. Então essa empatia com todas as formas de vida faz parte então da nossa evolução também. Ao reconhecer a interconexão de todas as coisas, os indivíduos são encorajados a viver em harmonia com o universo e cuidar do bem-estar não só de si mesmo, mas também dos outros e do meio ambiente. Olha aí, meio ambiente. O ambiente estava falando. Olha o meio ambiente. Somos todos interligados. Somos corresponsáveis por tudo. Corresponsáveis. É isso que precisa entrar dentro de todos nós, que normalmente eu acho que essa criançada que está vindo agora, parece que já vem dentro deles, esse negócio de cuidar de bichinho, de gostar de bichinho, gostar de planta, já estão vendo, entendeu? É outra mentalidade que está chegando mesmo. Então isso é muito importante para a gente entender. Essa compreensão da unidade também pode levar a uma experiência de transcendência e expansão da consciência. Quando você vê o todo, poxa vida, eu não estou sozinho aqui, eu estou conectado. Mas essa conexão, como é que eu faço? Para me estar bem, para me ter paz, para me ter tranquilidade. Vamos. Por que as pessoas usam a meditação? É exatamente essa conexão com o divino. Quando você afasta tudo aquilo, os problemas, você sai, mergulha numa música, você mentaliza e solta. Você se conecta com essa força maior, agradecendo pela vida, agradecendo por você, respirando, entrando esse ar que está purificando o nosso sangue, nós não damos valor, né? Nosso sangue é purificado, que se você está respirando, dormindo, acordado, não interessa se está respirando,
Teu coração não para de bater desde que você nasce. Antes de nascer, teu coração já está batendo. E só vai parar quando a morte física chegar. E assim a gente vai entendendo essa conexão, essa interconexão com o divino, com Deus, com essa força boa. Então nós não estamos sozinhos. Não adianta ser egoísta, colocar o ego como tudo para mim. Não adianta. Eu estou feliz, eu tenho que estar feliz. Se você estiver feliz, se você estiver feliz, aí sim a felicidade é completa. Porque quando todos estiverem bem, a egrégora, ou seja, a união dessas consciências, vai trazer o quê? Vai nos dar força ao nosso envoltório espiritual para cada vez melhor. E a gente vai melhorando, é assim que acontece a mudança do planeta. Mas tem muitas coisas que a gente faz que acha que já completou, sabe, né? Que está certo aquilo, mas nós só vamos saber depois de nos encarnar. Encarnar nós não vamos conhecer. Não, podemos sim, se você começar a vivenciar, estudar alguma coisa, ele vai ajudar, né? Vai ajudar. Agora, o completo, fora do corpo, é outra coisa mesmo, a visão é outra. Aí nós vamos ter os olhos mais perfeitos para ver. O que mais aqui? Olha lá. Essa compreensão da unidade também pode levar a uma experiência de transcendência e expansão da consciência, permitindo aos praticantes uma conexão mais profunda com o divino e um senso de unidade de toda a criação. Esse princípio é fundamental em muitas tradições espirituais e filosóficas ao redor do mundo e frequentemente considerado como uma base para uma vida significativa e em equilíbrio visando a perfeição. Exatamente, essa conexão com o divino. Nós temos que ter um tempinho para esquecer as coisas materiais, para dedicar um pouquinho, não só para pedir, não, pode pedir sim, mas a conexão precisa ser melhor. Eu acho que mesmo dentro da nossa correria do dia a dia, dá para você ver isso também. Com certeza. Você pode estar indo trabalhar a pé e de repente você passa por aquela árvore, mesmo seguindo o teu caminho, você vai olhando. Mas isso eu faço, isso aí eu faço sempre, acho que todo mundo faz isso. Quando eu caminho, você olha, teve um passarinho bonitinho, que cor, como é que essa maravilha desse passarinho, essa cor maravilhosa. Não é necessário exatamente parar e ficar ali contemplando no teu dia a dia, você isso já aí consegue fazer. É remédio para a alma. É o que nos dá força, que nos embala para seguir adiante, né? Então, compõe esse princípio a individualidade, eu, e a universalidade, todos. Eu e todos, somos um. A realidade é essa, né? Que são aspectos complementares e interligados na visão espírita, são interligados. A individualidade e a universalidade estão realmente interligados, né? A individualidade refere à singularidade e à unicidade de cada ser humano. Eu sou um indivíduo, cada um tem uma sua individualidade, as suas características, tudo, né? Incluindo suas experiências, personalidade e caminho espiritual. A minha bagagem é uma, cada um tem a sua bagagem, a sua experiência espiritual. Isso é individualidade, para a gente entender. Do outro lado, o que é a universalidade? Representa a conexão nossa. Todos nós estamos em conexão, todos entre si e com o cosmos, com o universo, estamos sempre ligados. A ideia de que somos todos, um em todos, parte de uma ordem maior e que estamos interligados em níveis muito mais profundos que nós podemos imaginar. É essa a beleza da vida. É filosofia. Hoje nós filosofamos para encardir, mas ainda daria mais para a gente. Mas a gente tem mais coisa aqui, muito interessante, e nós vamos voltar sobre esse assunto ainda, apesar que está quase terminando o nosso estudo já, né? Já vamos ver, a próxima semana já vai ser o 34, né? Vozes do Deserto, que vai ser um capítulo muito interessante para a gente entender. O que vocês têm a acrescentar, gente? Achei que foi difícil, mas você elucidou muito bem. Eu acho que é alguma coisa, eu gostei muito da individualidade e da universalidade. A gente tem que entender realmente que nós estamos interligados. Tudo com a natureza. O que é a natureza? Eu entendo a natureza como o quê? Como Deus. É Deus a natureza. Sim. Então estamos interligados. Por que eu vou destruir algo que eu preciso e eu vou destruir?
Para o quê? Para uma coisa material, um bem material, porque não caiu a ficha ainda. Então esses estão incendiando, fazendo tudo, vão ter que prestar conta também, por quê? E é o tempo deles que vai chegar. Vai né? chegar, por quê? Porque na realidade a maioria tem consciência que aquilo ali está prejudicando o meio ambiente. Mas muitos não têm. Aquele coitadinho que está fazendo a rocinha dele lá para plantar, ele não tem jeito, ele vai lá pôr um foguinho ali para uma coisa. Aquele que destrói milhões e milhões de hectares de floresta. Uma coisa é você pôr um foguinho para você plantar o teu feijãozinho, É. outra coisa é você pôr aleatoriamente. Mas é o que eu estou numa falando, exatamente, destruir uma floresta Cada caso é um caso, para tudo. É, para tudo. Mas na realidade, por que tem o livre-arbítrio e a escolha de cada um? Aí é a individualidade. É a individualidade prejudicando a universalidade. Agora deu para entender. E eu acho que essa visão só vem mesmo com a espiritualização. Não tenha dúvida disso. Porque- Por quê? Ela vai vir sim uma hora pela dor. Ela é a dor das próximas encarnações. Ou nessa mesmo já vem, o sofrimento já vem. Agora, não seria melhor nós evoluirmos pelo discernimento, pelo conhecimento? Ô gente, a lei, aonde está a lei de Deus? Está dentro de cada um de nós. Todo mundo tem lá. Está deitado com concreto em cima. Mas uma hora esse concreto vai quebrar e vai vir. Né? Então, a partir do momento que você começa a sua consciência a te cobrar por alguma coisa mínima, em vez de você ficar preocupado, bata palmas. Vamos bater palma, porque eu estou evoluindo, porque a minha consciência está me cobrando. Então, quando a consciência nos cobra, é ótimo. Sinal que tem que... Ô, meu filho, vamos pôr para o teu lugarzinho aí, vamos ver como é que está isso aí. É isso aí. Então, o psicopata, o sociopata, ele não tem isso aí, ele mata, ele não sabe por quê, porque ainda ele vai ter que reencarnar compulsoriamente, às vezes, muitas e muitas vezes, até chegar um momento que ele vai despertar e a consciência dele vai começar a cobrar alguma coisa. Porque o psicopata, ele mata, está matando aqui, está comendo ali, não está nem aí. Por quê? Porque a consciência está tão atrasada, a bagagem dele está tão terrível que veio, que ele não tem capacidade ainda de sentir. Aí vai chegar um momento que ele vai ter que ter uma encarnação duríssima para que o sofrimento desabroche. Agora, nós sabendo de tudo isso, vamos esperar a dor para quê? Para que sofrer? A pergunta, para que esperar se nós sabemos? E não é vergonha nenhuma voltar atrás, errei, não quero errar mais, me perdoa, de fundo do coração. Ah, não vou te perdoar, não é problema teu. Mas aí, a primeira coisa para domar o ego é isso aí, você sentir. Pode-se dizer assim, humilhado, mas não tem importância. Mas você vai ficar tranquilo, sereno, porque eu fiz algo em desacordo, eu não quero fazer mais. Isso aí eu extrapolei. Todo mundo volta atrás, qual é o problema? Não é mal nenhum, eu acho que isso aí, para que é covardia? Que covardia? Isso é coragem de tomar o seu ego, chegar e em prol de algo maior, sabendo que nós somos caminheiros da eternidade. Estamos aqui agora, vamos voltar quantas vezes fizer necessário, já caminhamos muitas e muitas, já fomos tudo na vida, de tudo nós já fomos, tudo que vocês estão vendo hoje aqui nós já passamos, que hoje já não cabe na gente fazer mais, por quê? Já eliminamos muita coisa, isso é ótimo, mas ainda temos coisas negativas dentro de gente, que a gente teima que os outros, olhar o outro tem também, ela tem também, está tudo legal. Não está legal. Eu não quero ser igual ao outro nas negatividades. Eu quero ser igual ao outro nas virtudes, não na negatividade. O outro está roubando, está de bem, eu vou roubar também. Ué, tá certo isso? Só porque o outro está dando bem roubando, por que eu... Mas eu tenho consciência. Todo mundo faz, por que eu não vou fazer, né? Exatamente. Mas por quê? Mas eu não vou fazer por quê? Porque eu sei que algo está em desacordo com as leis divinas. Que eu não sou só esse corpo dessa vida só. O corpo vai acabar, mas o espírito é o mesmo, que vai habitar muitos e muitos corpos. Já habitou e vai habitar muitos e muitos outros. Que tudo que eu faço de bom e de ruim está dentro da minha bagagem. Tudo aquilo de bom, como a Maria falou há pouco, eu não posso perder essas coisas boas que eu tenho e ter que recomeçar de novo, isso que eu tenho consciência. Então eu tenho que, quando Jesus disse assim, deixa a tua
oferta no altar e vai reconciliar-te com o teu inimigo, ele está dizendo isso aqui. Não leva nada você ficar brigando, reclamando, passando a pena. Não. Para você chegar a Ele, a Deus, reconcilie-se primeiro com aqueles que... A interligação que nós estamos aqui, a universalidade. Então, se eu estou fazendo automaticamente eu estou fazendo para mim também. Por quê? O meu próximo e eu somos um só, interligados, filhos da mesma fonte. É filosófico, mas é bonito de entender. É bonito. Aí a gente valoriza a gente começa a entender, nossa, é bom mesmo, eu estou aqui, tá bom. Isso aqui, esse meu corpo aqui vai estar derretendo, não derreter, vai embora, não tem problema. O importante é que eu aprendi. Eu não desejar mal a ninguém. Eu não ter... Eu estou levando de volta para casa. Levando de volta para casa. O que eu vou levar de volta para casa? Nossa casa não é aqui. Não. O que nós vamos levar de volta? Né? Reconciliação, amizade, empatia, compaixão. Tudo isso faz parte do bojo. Não precisa fazer tudo. Se fizer alguma coisinha, já conta. As próximas serão melhores. Nossa Senhora. Bom demais. Muitas vezes a gente acha que está certo e está levando. Então, mas chega uma hora que vai cair a ficha. Que vai cair a ficha. Aí não é vergonha nenhuma você chegar e falar, eu estava errado, eu sinto muito. Isso aí é coragem. É coragem. Você se dobrar, você, não os outros obrigar, não, é você se conhecer, falei, eu estou errado, eu não quero fazer mais isso, eu vou redimir. E vai indo, você acaba fazendo isso, é uma coisa natural. Nossa, deixa eu lá pedir desculpa, fulano, você vai de boa, porque você sabe que... Sabe por que é interessante? Que isso que você reconciliou agora, você não vai trazer mais para outra. Já quitou aqui, acabou. Menos o débito. Passa a régua e fecha a conta. Passa a régua e fecha. É verdade. Uma coisa menos, uma bagagem a menos. Uma bagagem a menos. Para contar conta, não. Eu adoro pagar conta, quando eu pago eu fico feliz. Eu fico mais feliz em estar pagando do que estar comprando. Então são dois. Então vamos encerrar, gente. Então semana que vem nós vamos 34, Voz do Deserto. Então você faz para nós o encerramento, por favor. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui nessa tarde gostosa de estudos. Vamos pedir a Jesus que continue nos iluminando com a sua luz, para que a gente possa continuar no nosso caminho, rumo à nossa evolução. Vamos pedir também a espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber, colocando nela todos os remédios necessários para a nossa cura. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Livrai-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Até semana, se Deus quiser. Se Deus quiser.